Bom dia! Os capítulos dessa semana são 50, 51 e 52. E logo no comecinho do capítulo 50 vem nos lembrando que nós jovens somos fortes e que por isso Deus fala conosco e nos alerta também a sermos prudentes, para que a gente escolha bem os caminhos que a gente vai trilhar, para a gente estar sempre nos caminhos de Deus e ligados a Ele, que é o que vai nos fazer felizes de fato e vai nos fazer bem e vai nos levar à salvação. E aí ele entra nesse quesito de realizações, né? Que todas as nossas realizações aqui na Terra são importantes, sim. Porém, o propósito de todas elas deve ser a honra e a glória de Deus e ajudar a humanidade. Se não tiver isso como propósito, nada disso faz sentido. E no capítulo 51 eles focam muito a questão do trabalho, né? O trabalho útil. Até fala que o trabalho útil faz parte do plano evangélico, que a todo jovem deve ser ensinado, sim, alguma atividade. A gente deve se especializar em alguma coisa, digamos assim. Porque não só para proteger a gente contra as dificuldades da vida, para a gente não ficar dependendo de outras pessoas, para a gente conseguir suprir as nossas próprias necessidades, senão que também o desenvolvimento físico, mental e espiritual, moral, faz parte de tudo isso. Então a gente necessita sim praticar algum trabalho na questão física, não só trabalhar o intelectual. Fala até aqui que se o estudante não aprender a se envolver em trabalho útil, falta o importante aspecto da educação. E além de tudo isso, de nos proteger e de estar ligado com todos esses pilares, tem a questão da ociosidade também. Uma vez que a gente está trabalhando, a gente está livre da ociosidade. E estimulando a atividade, a diligência e a pureza, nós estamos nos colocando em harmonia com o Criador. E isso é maravilhoso. Fora que a disciplina que a gente adquire quando a gente está trabalhando, unida ao esforço mental que a gente deve realizar, nos faz realizar a obra de Deus de uma maneira muito melhor. A gente une duas coisas boas e com o conhecimento das duas áreas, aí a gente consegue prestar um serviço ainda melhor. Ele até cita um exemplo de cozinhar aqui, tudo isso relacionado ao campo missionário, que uma vez que o missionário ele vai, levar o evangelho para as outras pessoas, ele vai ser um missionário, se ele sabe suprir as suas necessidades, se ele sabe, por exemplo, construir a própria moradia, se ele sabe cozinhar para si mesmo, não vai ser necessário um gasto muito alto para mantê-lo ali. Então a gente consegue ter mais missionários trabalhando e levando o evangelho. E no capítulo 52 fala na questão de lealdade, caráter, comportamento e diz que todos os jovens que dizem amar a Deus têm que ter domínio próprio e força de princípios religiosos, porque só assim a gente vai conseguir vencer as tentações. A gente tem que estar sempre ligado a Deus e entregando nossas dificuldades, problemas aos pés dele e pedir ajuda para que ele nos ajude e assim a gente conseguir seguir aqui nessa vida nos caminhos certos. E que a gente não deve ficar procurando prazeres em outras coisas. Uma vez que a gente tenha Cristo, Cristo basta, Cristo é o nosso contentamento, a gente não precisa de outras coisas. E no finalzinho do capítulo, vem falando que agora depende da gente. Nossos pais, avós, já fizeram a parte deles. Agora depende da gente manter, perpetuar as instituições divinas de Deus. E no finalzinho aqui, nos lembra, que Deus mandou, ok, isso já seria motivo suficiente pra gente obedecer. Mas não para por aí. Uma vez que a gente obedece, a gente que é o beneficiado. A gente que sai em vantagem nisso tudo. E isso, assim, se não fosse já o motivo suficiente de Deus ter mandado, então ainda faz bem pra gente. Por que não seguir, não é mesmo? E o finalzinho eu achei muito interessante. Ele termina dizendo que uma experiência religiosa só se obtém mediante conflito, decepção, rigorosa disciplina do próprio eu e fervorosa oração. É aquela famosa frase, Se tá difícil, fique feliz, você tá no caminho certo. Que esse possa ser nosso pensamento hoje e sempre. Que a gente possa cada dia mais nos colocar nas mãos de Deus e fazer o nosso trabalho da melhor forma possível para poder abreviar a volta dele.